Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Como nós citamos nas nossas considerações iniciais, vamos conhecer um pouco a respeito das personagens citadas aí nos livros de 1º e 2º Samuel. Iniciamos o capítulo com a apresentação de Eucana, que é citado no verso 1 como certo homem, e logo à frente já é colocada a sua linhagem. Quando isso acontece, podemos entender que ele gozava de uma posição social importante, descrevendo a sua linhagem e de que região ele pertencia. Às vezes, a pessoa pode até não saber ser bem conhecida, ou a pessoa não saber quem é, mas quando é citado ou falado que é filho de fulano ou beltrano, traz sobre si o peso de uma linhagem, né? Por isso, devemos pensar em nossas ações, pois elas podem tanto exaltar como destruir tudo o que foi anteriormente construído. No verso 2, nos diz que Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra Penina. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, nos diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que nos faz perceber que nos propósitos de Deus não existe a poligamia. Contudo, o fato ocorria e é citado em várias passagens no Velho Testamento, como lá em Gênesis também, no capítulo 4, 19, diz que Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E por mais que este ato se tornou normal, sempre trazia alguns transtornos. É tanto que Moisés, ao escrever nas leis do Senhor, citada lá em Deuteronômio, no capítulo 21, dos versos 15 a 17, ele estabeleceu lá o direito da progenitura, né? Citando uma mulher amada e outra que o aborrece, e que o marido não poderia deixar de dar a progenitura ao filho, se fosse o caso daquela que o aborrece, para favorecer aquela em que ele tinha mais afeição. Isso fica claro quando nós vemos aí no final do verso 2 um problema, pois Penina tinha filhos e Ana não, porque ela era estéril. E no verso 6, veremos posteriormente a manifestação deste problema, pois Penina provocava a Ana, considerando-a como rival. Mas quero me ater aqui nessa questão da poligamia, que, como vimos, não era do agrado de Deus. E na minha forma de pensar, aqueles homens, eles tentavam justificar o seu adultério, mostrando cuidado por outra mulher. Mas fica claro que isso aqui é um pensamento meu, correto? Não tem nada citado na Bíblia a respeito disso. Falando da realidade atual do nosso país, esta prática é condenada também pelas leis, citando inclusive dentro do título lá que trata dos crimes contra a família, o nosso Código Penal prevê em seu artigo 235 o delito de bigamia, que consiste em contrair alguém sendo casado um novo casamento. E é muito bom ver, né, a lei regida no nosso país estando em conformidade com as leis do nosso Deus. No verso 3, nós vemos algo interessante na parte A do verso que nos diz: Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Podemos entender que Eucana era um homem temente a Deus e que observava bem as leis do Senhor escritas no Pentateuco ou Torá, como você gosta de entender, onde Deus estabeleceu a realização de 3 festas, visando a adoração, expiação de pecados e agradecimento pelas bênçãos que o Senhor concedia ao seu povo. A festa dos pães asmos, a festa da cega e a festa da colheita, conforme registrado lá em Êxodo 23, 14 a 17, no capítulo 34 também, de 8 a 10, e Deuteronômio de 16, de 1 a 17. 3 vezes por ano, o povo de Deus se deslocava ao local de adoração para levar as suas ofertas ao Senhor, e naquela época eles deslocavam ali para Siló. Siló era localizada a mais ou menos 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, em Efraim, local onde se encontrava o tabernáculo, a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. Então estamos em desacordo com a palavra do nosso Deus?
Temos que analisar bem esta situação, pois o contexto aqui está no Velho Testamento, quando o povo buscava cumprir a lei do Senhor que o Senhor determinava, né? Ele disse buscava, eu disse aí buscava para você, porque vemos vários relatos no Antigo Testamento da desobediência do povo de Deus, que buscavam o seu próprio entendimento ou adoravam outros deuses. Mas quando resolve enviar o seu filho, Deus ele faz uma modificação de algumas coisas, né? Não que Jesus veio para modificar a lei, mas sim para cumpri-la, como ele mesmo ensinou lá no Sermão do Monte, registrado em Mateus no capítulo 5, de 5 a 7, né? Mas tem uma passagem que fala a respeito desse local de adoração registrado em João, no capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Observe a pergunta dela e a resposta de Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura como seus verdadeiros adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, na verdade, estava ensinando e dizendo a essa mulher que, com a sua morte e ressurreição, não haveria mais um lugar específico para adoração e entrega de sacrifícios, pois não teriam mais sentido, uma vez que ele se tornou sacrifício por toda a humanidade. Bastava observar este sacrifício, abrindo o coração como morada do Espírito Santo de Deus. Agora não podemos confundir uma coisa com local de adoração e congregação, para não pensarmos que temos necessidade de ir ao templo ou à igreja, né? Que não temos que buscar essa igreja para poder adorar. O que Jesus afirma sobre adoração é algo espiritual, onde nós nos achegamos ao Pai onde quer que estejamos, na rua, no carro, na nossa própria casa, para manifestar a nossa gratidão a Ele, uma manifestação íntima com o Pai. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando nos reunimos, ou congregamos, podemos aprender mais da palavra do Senhor e manter a comunhão com os irmãos, buscando essa confraternização da presença do nosso Deus. Então, existe a adoração, que é espiritual, e a congregação, que a gente se reúne para estar glorificando a Deus e exaltando e estar em comunhão com os irmãos. Ainda no verso 3, tem outra citação interessante. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofna e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Alguns estudiosos afirmam que Eli já estava velho e sem condições de continuar exercendo as suas atividades como sacerdote. E seus filhos, que cresceram observando e aprendendo com seu pai, passaram a exercer essa função de sacerdote em Siló. A função deles era receber o sacrifício das pessoas que ali compareciam e oferecer ao Senhor como holocausto, tanto para adoração ao Senhor, como uma bênção da colheita, ou também como expiação do pecado, como já dissemos. Então eles entravam, somente eles, como sacerdotes, devidamente purificados, poderiam entrar ali no Santo dos Santos e oferecer esse sacrifício. O Santo dos Santos é o local, se você ver lá no livro de Êxodo, e o Santo dos Santos é o local onde ficava a arca do Senhor. Isso tudo em conformidade com a recomendação do Senhor, que estão registradas no livro de Pentateuco. Mas, como disse que Jesus veio e alterou algumas coisas, isso foi uma delas. Com a sua morte na cruz, isto foi banido. Observe o texto de Mateus 27, versos 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito.
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu do santuário se rasgou. Isso significa que aquilo que separava o homem de Deus, necessitando de ter um mediador, acabou. A morte de Jesus nos deu livre acesso ao Pai, não necessitando mais de ninguém para nos representar na nossa adoração ao Senhor. Onde estivermos, temos condições de adorar a Deus e agradecer por tudo o que Ele tem feito. E também temos condições de clamar a Jesus, que interceda junto ao Pai pelos nossos pecados e delitos, porque Ele é o único advogado nosso junto ao Pai, que pode fazer isso por nós. Que Deus nos abençoe a entendermos, e termos discernimento a respeito desta verdadeira adoração ao Senhor. E que nós não precisamos assim pensar que nós vamos adorar no lugar. Não. A cada momento nós podemos estar adorando ao Senhor e glorificando Ele. E continuar indo à igreja para congregar com os irmãos, para aprender da palavra juntos ali. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos aí tomar o nosso cafezinho? Tchau, pessoal.